Olá! Hoje a gente vai mergulhar uma história realmente poderosa de opressão, mas também de muita resiliência. É sobre a tentativa colonial de apagar as línguas africanas e a incrível luta desses povos para preservar sua identidade. Para começar, fica aqui uma pergunta que, na verdade, é o centro de toda essa discussão. Será que é possível apagar a cultura de um povo? Porque foi exatamente isso que os colonizadores europeus tentaram fazer na África. E o ponto de partida dessa tentativa, olha só, não foi com armas, não foi com a força bruta, foi algo muito mais sutil e profundo, o ataque à língua. Silenciar o idioma local era visto como a primeira peça do dominó a ser derrubada nessa guerra cultural. Tá, mas como é que isso funcionava na prática? Quais eram as ferramentas, as armas usadas nesse processo de opressão cultural? Vamos ver. Bom, tudo começava na mentalidade. A palavra bastardos, por exemplo, usada para descrever os povos africanos, isso não era só um xingamento. Era a base de uma ideologia, de uma visão de mundo que dizia que as culturas e as línguas locais eram, sabe, ilegítimas, inferiores. E isso, claro, justificava a destruição delas. E essa mentalidade, esse pensamento, virou política de Estado. As chamadas políticas de assimilação, que Portugal e França usaram muito, eram basicamente um projeto bem claro: forçar uma europeização para apagar, de forma sistemática, tudo que fosse tradição e identidade africana. E olha só que interessante como isso se desdobrava na sociedade. O sistema criava, basicamente, duas classes. De um lado, tínhamos os indígenas, que não tinham direito a quase nada, eram vistos só como força de trabalho. E do outro, os assimilados. Esses ganhavam alguns direitos, mas com uma condição: tinham que abandonar a própria cultura e abraçar a europeia. Era o clássico dividir para conquistar, né? E o resultado disso tudo? Bom, as consequências foram gigantescas, profundas, deixando cicatrizes que a gente vê até hoje. Para isso, existe até um nome técnico: glotocídio. E é importante entender, não foi uma perda de línguas por acaso, um processo natural. Não. Foi um esforço deliberado, pensado, sistemático para matar uma língua, para fazer ela sumir da sociedade. E isso não era só uma ideia no ar, não. Foi colocado no papel, virou lei. Em Angola, por exemplo, o decreto número 77 proibia de vez o uso de línguas nativas em escolas e em repartições públicas. O objetivo era declarado, sem rodeios: causar a morte social dessas línguas, tirar elas de qualquer lugar de poder ou de prestígio. Ok, diante de um ataque tão bem planejado, tão sistemático, a pergunta é: deu certo? A história termina aí com essa destruição toda? A resposta é um gigantesco não. E é aqui que a história dá uma virada espetacular. Agora a gente entra na parte mais incrível: as formas super criativas e corajosas que os povos africanos encontraram para lutar e manter suas culturas vivas. Essa resistência veio de várias formas diferentes. Vamos dar uma olhada em 4 estratégias principais que foram absolutamente cruciais para essa sobrevivência cultural e linguística. Primeiro de tudo, a criatividade, a inovação. Ao invés de só aceitar a língua do colonizador, os africanos fizeram uma mistura. Eles pegaram o português, o francês e combinaram com suas próprias línguas, criando idiomas híbridos completamente novos e únicos. Pensa nos crioulos de base portuguesa em Cabo Verde, em Guiné-Bissau. Isso por si só já era um ato de resistência. E aí vem o ponto-chave: a grande virada. Eles pegaram a arma do opressor e usaram contra ele. Intelectuais, líderes africanos, eles se apropriaram do português e do francês e transformaram essas línguas. Deixaram de ser ferramentas de opressão para virar instrumentos de união, de construção de novas identidades nacionais e, claro, de luta pela independência. E essa luta não parou com as independências de jeito nenhum. Pelo contrário, movimentos sociais fortíssimos surgiram exigindo que as línguas nativas finalmente fossem reconhecidas como oficiais, que fossem ensinadas nas escolas. Era um esforço para descolonizar o pensamento, a educação. E claro, talvez a forma de resistência mais antiga e poderosa de todas: a oralidade. As línguas sobreviveram no dia a dia, sabe? Nas histórias que os mais velhos contavam, nas canções, nas tradições. A cultura foi passando de boca em boca, de geração em geração, bem protegida da repressão oficial. E toda essa história de resistência não ficou no passado, ela chega diretamente nos dias de hoje, porque olha, essa luta está longe de acabar. A verdade é que o domínio das línguas europeias ainda é uma realidade bem forte em muitos países africanos. Então, a batalha para valorizar, para preservar as línguas nativas contra o risco de extinção é um desafio constante, supra-atual.
Só que tem uma coisa muito legal acontecendo. Aquela tradição antiga da oralidade, de passar o conhecimento pela palavra falada, ela encontrou um novo espaço, um novo lar. Hoje ela está viva e muito viva no mundo digital. E um exemplo fantástico disso, dessa nova oralidade digital, é o canal África na História, lá no YouTube. Ele está dando continuidade a essa longa tradição de resistência, só que agora usando a tecnologia para compartilhar e preservar toda a riqueza da história e da cultura africana. Então, para quem se inspirou com essa história toda de resiliência, uma forma muito boa de participar e aprender ainda mais é apoiar quem está fazendo esse trabalho hoje. A luta pela identidade continua. E quando a gente se inscreve num canal como o África na História, a gente não só aprende um monte, mas também ajuda a manter essa chama acesa. Vale muito a pena conferir e fazer parte disso.